Amen. You love Jesus? Amen. You love Jesus? Vocês amam Jesus? I'm very embarrassed about my Portuguese. Eu tenho muita vergonha do meu português. É muito ruim. Amen. I had an amazing privilege of living in Brazil for 6 years. Eu tive um privilégio tremendo de morar no Brasil por 6 anos. And Brazil changed me. E o Brasil me mudou. I believe that every culture, Eu creio que cada cultura, God gives us a picture of who He is. em cada cultura Deus nos dá uma imagem de quem Ele é. And you love people. E vocês amam pessoas. You know how to build relationships and love people. Vocês sabem como construir relacionamentos, como amar pessoas. It impacted me deeply. E isso me impactou profundamente. And what I'm doing now, in the States, I learned from Brazil. E aquilo que eu faço hoje lá nos Estados Unidos, eu aprendi aqui no Brasil. My family, it impacted all of us. Na minha família, todos nós fomos And impactados. so for me to be here tonight, it truly is an honor for me. Então, para mim, estar aqui essa noite é verdadeiramente uma honra. And what I want to do tonight is I want the Word of God to be planted into your hearts. E o que eu quero fazer essa noite, eu quero que a palavra de Deus seja plantada nos nossos corações. And when there is hunger in the human heart, E quando a palavra nasce no coração do homem, and the Word of God is planted there, quando a palavra do Senhor é plantada ali, it will bring forth change in your life. ela traz uma mudança na tua So I vida. want you to have hunger tonight as we look at the Bible. Então eu quero que vocês tenham fome essa noite quando nós lermos I a want to Bíblia. feed your love for Jesus. Eu quero que vocês se alimentem do seu amor por And I want your Jesus. eyes to be opened up that you would see Him with more clarity. Eu quero que os seus olhos de vocês sejam abertos para que vocês possam ver Ele mais claramente. So I want you first to go to Luke chapter 24. Então eu quero primeiro que vocês vão lá para Lucas capítulo 24. So near the end of the chapter is where, we're going to start in verse 27. Então lá no fim, quer dizer, não, lá no meio, vamos começar lendo no versículo 27. And this is Jesus after His resurrection. Isso é Jesus depois da sua ressurreição. And He's walking with 2 disciples. Ele está caminhando com 2 discípulos. But they don't know it is Him. Mas eles não sabem que é Ele. So that's a huge point. E isso é muito importante aqui. They don't know it's Him. Eles não reconheceram que era Jesus. I'm going to show you someone else who made the same mistake. E eu quero mostrar para vocês uma outra pessoa que cometeu esse mesmo erro. And beginning at Moses and all the prophets, He expounded to them all the scriptures, the things concerning Himself. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. So He was walking with them and He's opening up the prophets speaking of Jesus. Ele estava caminhando com eles e ele está abrindo tudo que os profetas falavam a respeito de Jesus. He's speaking through the prophets about His story. Ele estava falando através dos profetas sobre a sua história. Then they drew near the village where they were going, and He indicated that He would have gone farther. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. But they constrained Him, "Abide with us, for it is towards evening, the day is spent," and went in and stay with them. Mas eles o constrangeram dizendo: "Fica conosco, porque é tarde, o dia já declina." E entrou para ficar com eles. Now it came to pass, as they sat at the table with Him, that He took the bread, blessed it, broke it, and gave it to them. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo partido, lhes deu. Then Então, their eyes were opened and they knew Him. os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. So their eyes were opened. Os olhos deles foram abertos. In Ephesians chapter 1, Paul prays that the eyes of our hearts would be opened to see Jesus. Em Efésios capítulo 1,
Paulo ora para que os nossos olhos sejam abertos para ver Jesus. Next verse. Próximo versículo. And then they said to one another, did not our heart burn within us while he talked with us on the road? Então disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava And while he opened up the scriptures to us. e quando expunha-nos as escrituras. So as they were walking with him, there was a fire on their hearts. Então, enquanto eles caminhavam com Jesus, havia um fogo no coração There was a deles. burning within them for as they understood Jesus. Algo estava queimando dentro deles quando eles ouviam de Jesus. So right now, I want you to open up your hands. Agora eu quero que vocês abram as suas mãos. Levantem as suas mãos. Holy Spirit, Espírito Santo, that burning that was on the heart of the disciples as they talked about Jesus. que esse fogo que queimava no coração dos discípulos enquanto eles falavam com Jesus. I'm asking that it would be on their hearts right now. Eu te peço que ele seja derramado nos seus corações agora mesmo. A fire, Fogo, a burning on our hearts. algo que queima o nosso coração. And that as we talk about Jesus, E quando falamos sobre I'm Jesus, asking that you would open up their eyes tonight. eu peço que tu abras os olhos deles nessa That they would noite. leave religion Que eles saiam daqui. and they would see with a greater clarity Que eles Jesus. recebam uma nova visão para ver com clareza quem é Jesus. That which the angels now see when they look at him. Aquilo que eles viram quando olharam para ele. I'm asking that we would begin to see this one Jesus. Aquilo que os anjos veem, eu te peço que nós possamos começar a ver isso Give mesmo em us tonight Jesus. the spirit of wisdom and revelation Senhor, nos dá um espírito de sabedoria e de in the revelação knowledge of Jesus. e do conhecimento de Jesus. We're asking for more. Nós te pedimos We are not mais. content with our understanding. Nós não estamos contentes com aquilo que We sabemos. want to go into the truths of Jesus. Nós queremos mergulhar nas verdades de We want to Jesus. just enter, we want to go farther than him being our Savior. Nós queremos conhecê-lo além de somente um Salvador. We want understanding in him being the judge of the nations. Nós queremos entender que ele realmente é o juiz das nações. We want to understand him as a coming king. Nós queremos conhecê-lo como o rei que ainda We want to virá. understand him as an eternal bridegroom. Nós queremos entender que ele é realmente o noivo. I'm asking you for revelation in this room right now. Eu te peço revelação neste lugar, agora mesmo. I want you now to turn to Luke chapter 10. E agora eu quero que vocês vão para Lucas capítulo 10. This is the story of Martha and Mary. Essa é a história de Marta e Maria. I'm sure you're familiar with it. Eu tenho certeza que vocês conhecem essa história. But this family, Martha, Mary, and Lazarus, they were close to Jesus. Mas essa família, Marta, Maria e Lázaro, eles eram muito próximos de And Jesus. here is where we have one of the interactions with Jesus and the family. E aqui está uma das interações que eles tiveram entre Jesus e essa família. So verse 38, now as it happened, they entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. No versículo 38 diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. And she had a sister called Mary, E ela tinha uma irmã chamada Maria, who also sat at Jesus' feet and heard the word, his word. e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. What is very important to understand here is the cultural context. E o que é importante entender aqui é o contexto daquela cultura. Jesus would have been seen as a rabbi. Jesus não era visto como um rabino, como um mestre. And in that time, it was not proper that a woman would be taught by a rabbi. E naquele tempo não era apropriado que uma mulher fosse ensinada por um rabino. So that is why Luke highlights it, E é por because isso she broke the cultural rule. que Lucas cita isso, porque ela quebrou uma regra cultural. And she's now sitting at the feet of Jesus. Ela está sentada aos pés de And Jesus. she's listening to his word. E ela está ouvindo a sua palavra.
Next verse, but Martha was distracted. E o próximo versículo diz: mas Marta agitava-se de um lado para o outro. She was distracted Ela estava distraída, with much serving, ocupada em muitos serviços. and she approached him and said, Então se aproximou de Jesus e disse: Lord, do you not care that my sister has left me alone to serve? Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado que eu fique a servir sozinha? Therefore tell her to help me. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. So Martha does not know who's in the room. Então a Marta não entendeu quem estava ali naquela sala. The Son of God is in the room. O Filho de Deus estava naquele lugar. Mary understood who was in the room. A Maria entendeu quem estava naquela And sala. Mary crossed the cultural borders E a Maria então cruzou essas barreiras and culturais understood who was there e entendeu quem estava ali. and positioned herself to learn from the living God. E ela se posicionou ali para aprender a palavra de Deus. But Martha was distracted. Mas a Marta estava distraída. She was busy. Ela estava ocupada. Next verse. Próximo versículo. Jesus answered and said to her, Jesus respondeu-lhe o Senhor: Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. So you have allowed worry, Tu permitiu que a preocupação, you have allowed trouble to dominate your life. tu permitiu que a preocupação dominasse a tua vida. And your life is now a Christian duty before me. E a tua vida agora são obrigações cristãs que tu tem que fazer para mim. You positioned yourself in the place of service, Tu te colocou num lugar de serviço, but you don't know who I am. mas tu não sabe quem eu sou. So you look great, Então, tá tudo parecendo bem, you're serving, you're helping, tu tá servindo, tu tá ajudando, but you're worried and you're preoccupied about things that don't matter. mas tu tá preocupada com coisas que não importam. And you're missing out on the revelation of who's in your house. E tu estás perdendo a revelação de quem está na tua casa. And I believe what happens to many Christians E eu creio que isso acontece com muitos cristãos. is that they understand they need the saving power of Jesus. Que eles entendem que eles precisam o poder salvador de Jesus. They're grateful for salvation. A graça, eles são gratos pela And salvação, then they step into the church mas eles entram na igreja and religious duty then begins to be their life. e as obrigações religiosas se tornam a vida deles. And they do not mature, they do not grow in their love and devotion for Jesus. E eles não amadurecem, eles não crescem na sua vida com Jesus. They do not take the Bible and allow it to instruct their minds. Eles não leem a Bíblia e permitem que ela instrua suas mentes. Because the Bible can instruct your mind that can grow your love for Jesus. Porque a Bíblia, ela quer colocar a tua mente de uma maneira que ela faça o teu amor por Jesus aumentar. And so many of us are actually dry in our inner life. Então muitos de nós estão, na verdade, secos na nossa vida interior. And a lot of our activities is what we define as our faith. E para muitos de nós são as atividades que fazemos que definem a nossa fé. And when you are not alive in your inner life, E nós não estamos realmente vivos it's internamente. easy to get into sin. É fácil cair no pecado. It is easy to live in compromise. É fácil comprometer a nossa fé. Hypocrisy is easy to live with. É muito fácil conviver com coisas mundanas. But when there's a revelation of Jesus, Mas quando há uma revelação de Jesus, eternal life a vida eterna begins to speak to you. começa a falar contigo. When Jesus is praying to his Father in John 17:3,
Quando Jesus está orando em João He 17:3, says, Father, this is eternal life, ele diz: Pai, esta é a vida eterna, that they would know you que eles te conheçam and that they would know me. e que eles conheçam a mim. This is when the resurrected Jesus Isso foi quando o Jesus que ressuscitou speaks to your life. fala com a tua vida. He speaks from the place of eternity with resurrection life. Ele fala de um lugar eterno sobre a And when ressurreição he e a vida. speaks to you, it feeds you. E quando ele fala contigo, isso It te begins to alimenta. move your inner life. Isso começa a mover a tua vida interior. This is called personal revival. E isso se chama um avivamento This is pessoal. called growing in the first commandment. Isso cresce dentro do This primeiro is where the mandamento. truths of God are more fascinating to me than the pleasures in this life. Isso faz com que os frutos no Senhor me satisfaçam mais que as coisas dessa vida. It's the joy that you find in John 15 when Jesus talks to the human heart. É a alegria que encontramos que Jesus fala em João 15 quando ele nos fala. Look what he said to Mary, Mas quando ele fala para Maria, verse 41. versículo 41, But one thing is needed. somente uma coisa te é necessária. You need to have a priority. Tu precisas ter a prioridade certa. Jesus, he looks at Mary. Jesus olha para He Maria says there's one thing that is needed. e ele diz: só uma coisa te é And necessária. Mary has chosen that good part. E a Maria escolheu essa boa parte. She made a choice. Ela fez uma escolha. I am going to go past the superficial and I'm going to go into the deep things. Eu vou além do superficial. Eu vou mergulhar nas coisas mais profundas. This God who's never had a beginning, Esse Deus nunca teve um início. I want to go and touch him. Eu quero chegar até Ele. Eu quero tocá-lo. And Jesus says, and it will never be taken away from her. E Jesus disse: e isso nunca lhe será tirado. This devotion, this love for him, Essa devoção, esse amor por Ele, it will never be taken. nunca será tirado. Nothing can steal the fire of her love for the Lord. Nada pode roubar o fogo dela pelo amor do The Senhor. riches of this life, As riquezas dessa vida, the fame of this life. os problemas dessa vida. This love for him, it will be dominating in our lives. Esse amor do Senhor vai dominar a tua vida. But it's a choice. Mas isso é uma escolha. It's living a life prioritized. É uma escolha de viver uma vida dentro das prioridades certas. Loving Jesus Amando Jesus above everything else. acima de todas as coisas. I want you to turn now to Philippians chapter 1. Eu quero que vocês abram agora em Filipenses capítulo 1. I want to show you the heart of the Apostle Paul. Eu quero mostrar a vocês o coração do apóstolo Paulo. So the Apostle Paul would be really the first church planter in many ways. O apóstolo Paulo foi, de verdade, o primeiro implantador de igrejas de muitas as maneiras. The first missionary. O primeiro missionário. And his story was that he actually began by persecuting followers of Jesus. E a história dele foi que ele, na verdade, começou perseguindo os seguidores de Jesus. And he now becomes the greatest evangelist for Jesus. E então ele se torna o maior evangelista para Jesus. And when I read this book, it gave me a vision for my life. E quando eu li este livro, ele me deu uma visão para minha vida. So in chapter 1, we know that he's writing from prison. Então, no capítulo 1, nós sabemos que ele está escrevendo da prisão. And he's saying that there's some that have found out if they talk about Jesus, they will get a crowd. E ele está dizendo ali que alguns entendem que se eles falarem de Jesus, eles vão receber uma coroa. And they're doing it from the wrong motivation.
E essas pessoas fazem isso então pela motivação errada. But Paul says it's okay because Jesus is being preached. Ele diz, tudo bem, porque assim mesmo Jesus está sendo pregado. Verse 19. Versículo 19. For I know that this will turn out for my deliverance. Porque estou certo de que isso mesmo, Through your prayer and the supply of the fruit of Jesus Christ. pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, According to my earnest expectations and hope that in nothing I shall be ashamed. me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado. But with all boldness, as always, so now also Christ be magnified in my body, whether in life or by death. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. So he's in a rough place. Ele está num lugar muito difícil. He says, if I die or if I live, Ele diz, se eu morrer ou se eu viver, I want Jesus to be magnified. eu quero que Jesus seja exaltado. Next verse. Próximo versículo. For to me, Pois para mim, to live is Christ, o viver é Cristo and to die is gain. e o morrer é lucro. He says, right now, Ele diz, agora mesmo, if I close my eyes, se eu fechar os meus olhos, I want to see him. eu quero vê-lo. To live, Eu quero viver, I want everything I can have of Jesus. eu quero na minha vida ter tudo o que eu puder de Jesus. But to die is gain. Mas para mim o morrer é um ganho. I don't believe this was a morbid sense of death. Eu não creio que ele tinha uma noção mórbida sobre a morte. I believe he had an expectation of when he would step into eternity. Eu creio que ele tinha, na verdade, uma expectativa sobre quando ele ia entrar no céu. He goes, I'm looking forward to that day Porque ele estava com uma expectativa em relação àquele dia. where I will step into eternity Quando eu entrar na eternidade and I will see him. e eu vou vê-lo. He had an encounter with him on the road to Damascus. Ele teve um encontro com ele na estrada para Damasco. A very close encounter with the majesty of Christ. Um encontro muito próximo com a majestade de Cristo. It left him physically blind, Aquilo o deixou fisicamente cego, but the eyes of his heart were opened. mas os olhos do seu coração foram abertos. Look what he says in the next verse. Olha o que ele diz no próximo versículo. But if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, He says, if I live on, churches will be planted. ele diz, se eu viver, outras igrejas serão plantadas. Demons will leave people. Os demônios serão expulsos das sick will be pessoas. healed. Os doentes serão curados. So if I live on, there will be fruit. Então, se eu viver, vai haver fruto. Yet what shall I choose? I cannot tell. Já não sei o que escolher. For I am hard pressed between the two, Ora, de um lado e de outro estou constrangido, having a desire to depart and be with Christ, Tendo which is des- far better. tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. He's wrestling. Ele está lutando. He goes, my desire Ele fala, o meu desejo is to depart and be with him. é partir e estar com Ele. This is the longing of my heart. Esse é o desejo do meu coração. You see, most of us would love to have the ministry of Paul the Apostle. Muitos de nós, sabem, amariam ter o ministério do apóstolo Paulo. The church is planted, my name being made known. As igrejas que ele plantou, o seu nome sendo conhecido. But Paul the Apostle, he was different. Mas Paulo, o apóstolo, era diferente. He said, the greatest dream of my heart Ele dizia, o maior sonho do meu coração is to be with Jesus. é estar com Jesus. And I want to depart
and I want to be with him. E eu quero partir, eu quero estar com Ele. So right now I close my eyes Então agora mesmo eu fecho os meus olhos. and I want him to talk to me. E eu quero que Ele fale comigo. Oh, I want to hear the words of Jesus speaking to my life. Eu quero ouvir as palavras de Jesus falando comigo. This is the heart of the Apostle Paul. Este é o coração do apóstolo This is the Paulo. desire that motivated and moved him forward. Esse é o desejo que o motivava e que fez A ele seguir longing adiante. and a desire to be with Christ. Ele tinha um desejo profundo de estar com Cristo. Let's go to chapter 3. Vamos ao capítulo 3. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. For me to write these same things to you, it is not tedious, but for you it is safe. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva de novo as mesmas coisas. He goes, I need to say this to you again. Ele diz: eu preciso dizer para vocês isso mais uma vez. It's for your safety. É para tua segurança, That you do not lose your love for him. para que tu não percas o teu amor por Ele. Verse 2, beware of dogs, beware of evil workers, and beware of the mutilation. Versículo 2, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Those were issues in that hour in the church. Esses eram problemas que haviam naquele tempo, naquela igreja. For we are the circumcision who worship God in spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Porque nós que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiamos na carne. So my ability to save myself, Então a minha habilidade de me salvar, I don't put any energy there. eu não coloco nenhuma força, nenhuma energia nisso. Though I also might have confidence in the flesh. Ainda que eu poderia confiar também na carne. If anyone thinks he may have confidence in the flesh, I more so. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. So Paul now is going to give his pedigree. Paulo agora vai falar sobre as suas credenciais. We need to understand who he was. Nós precisamos entender quem ele era. He was circumcised on the 8th day of the stock of Israel. Ele foi circundado ao 8º dia da linhagem de Israel, Of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews. da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Concerning the law, a Pharisee. Quanto à lei, um fariseu. Concerning zeal, persecuting the church. Quanto ao zelo, um perseguidor da igreja. Concerning righteousness which is in the law, he was perfect. Considerando a justiça que há na lei, irrepreensível. So Paul was a up and coming leader within the nation. Então Paulo era um líder que estava emergindo na nação. He was above everyone else. Ele estava acima dos outros, But something happened to him. mas algo aconteceu a ele. He was on that road to Damascus, Ele estava na estrada indo para Damasco. and he encountered the majesty of the living Son of God. E ele teve um encontro com a majestade do Filho vivo de Deus. So like the disciples, their eyes were opened. Então, assim como os discípulos, os olhos dele foram Like abertos. Mary, she understood who he was. Como a Maria, que entendeu quem ele era, Paul had that same experience. Paulo teve essa mesma experiência. I went from a religious duty Eu fui de uma obrigação religiosa to a living understanding of him as my God. para um entendimento vivo de que Ele é o meu Deus. Verse 7. Versículo But 7. what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Yet indeed I count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade
do conhecimento de Cristo For I have Jesus, suffered the loss of all things, por amor do qual perdi todas as coisas, and I count them rubbish, e eu as considero como refúgio that I may gain Christ. para ganhar a Cristo. He says, I have lost my reputation. Ele disse, eu perdi minha reputação, I no longer am amongst the community. eu não estou mais dentro dessa I comunidade, have lost everything. eu perdi tudo. But when I look at that which I had, Mas quando eu olho para aquilo que eu and tinha, now I have the excellence of Christ, e agora eu tenho a excelência de Cristo, I say it's all garbage. eu digo, tudo isso é lixo. You could give me the wealth of the nations, Tu pode me dar a riqueza das nações, and it would be garbage to the excellence of the knowledge of Jesus. e isso seria lixo comparado à I am excelência do now beginning conhecimento to de Jesus. understand who He is. Eu agora estou começando a entender quem Ele And é. everything else is garbage E todo o resto é lixo, for the excellencies of the knowledge of Jesus, porque a excelência do conhecimento de the Jesus, truth of who He is, a verdade de quem Ele é, are of greater wealth to me than the São- wealth of the nation. são riquezas maiores para mim do que as riquezas das nações. You see, Jesus, your Savior, is only the beginning. Sabe, Jesus como Salvador é somente o início. Do you know what it means that Jesus is your King? Você sabe o que significa dizer que Jesus é teu rei? When the prophecy was given to King David, Quando aquela profecia foi dada ao rei Davi, a king will come from your lineage. rei virá da tua descendência. He will bring peace on earth. Ele vai trazer paz sobre a terra. He will set up a kingdom that will never be shaken. Ele vai estabelecer reino que jamais vai ser abalado. Do you know how they heard that? Sabe que palavras que foram usadas ali? It wasn't a spiritual kingdom. Não era reino espiritual, It was a literal kingdom. era reino literal. So Israel begins to look for this king that will establish Israel as a nation. Então Israel começa a esperar o rei que vai estabelecer Israel como uma nação. Isaiah prophesied about this coming king, Isaías profetizou sobre esse rei que viria, that when he sits on his throne, que quando ele sentar no seu trono, he will teach the nations peace and justice. ele vai ensinar as nações paz e justiça. Under the leadership of this king, Debaixo da liderança deste rei, there will be no more war. não haverá mais guerra. They will take their weapons Eles vão pegar as armas and they will use them for vegetation because there will be no more war. e eles vão usar essas armas para cuidar da vegetação, porque não vai haver guerra. This hope of a king was put into the heart of Israel. Essa esperança de rei foi plantada no coração de Israel. So when the disciples are walking with Jesus, Então, enquanto os discípulos estavam caminhando com Jesus and their eyes begin to understand who he is, e os seus olhos começaram a entender quem do you ele know era, what they thought in their head? sabe o que eles pensavam na cabeça deles? This is the king. Esse é o rei. He is going to overthrow the Romans. Ele vai vencer os romanos. And he's going to establish himself as the king of the earth. E ele vai se estabelecer como rei sobre a And terra. it is through this one Jesus that the nations will no longer fight against each other. E é através deste rei que as nações não vão parar de guerrear entre si. That's why you have Peter and John and James asking, can we sit at his left and at his right hand? E é por isso que nós vemos ali João e Tiago disputando sobre quem ia sentar à sua direita e à sua esquerda. So when he says they're leaving, he's leaving, E quando ele diz que vai nos deixar, they were confused. eles ficaram confusos. I thought you were the king of Israel. Nós pensamos que tu eras o rei de Israel. I thought you were going to set up your literal kingdom in Jerusalem. Nós pensávamos que tu ia estabelecer o teu trono real aqui em Jerusalém. So when he ascends,
Então, quando ele sobe aos céus, Do you know what was put into the heart, the cry of Israel? sabe o que foi plantado no coração de Israel? We want our king back. Nós queremos que o nosso rei volte. This king is a man. Este rei é um homem. He's in a resurrected body now. Ele está agora em um corpo ressuscitado, But he's coming back mas ele vai voltar as a man, como um homem, but also as a king. mas também como um rei. That subject right there, Esse assunto, aqui mesmo, you could study for 10 years dá para a gente ficar estudando uns 10 anos. and only just begin to understand the beauty of this king. E somente começar a entender a beleza desse reino. But if you understand that king, Mas se tu entenderes esse rei, your entire life will change. toda a tua vida vai mudar. What you live for, Aquilo pelo que tu what vive, you hope for, aquilo que tu esperas, everything will change. tudo vai mudar. And this is what Paul is saying. E é isso que Paulo está dizendo. These excellent truths, Essas verdades these excelentes are more valuable to me. são mais valiosas para mim. They have the power to transform me. Elas têm o poder de me And I transformar. want to know this more than have the pleasures of this life. E eu quero muito mais conhecer isso do que ter In prazeres nesta following vida. him, I have lost everything. Quando eu comecei a segui-lo, eu perdi tudo. But I am more alive now than I have ever been. Mas eu estou mais vivo agora do que eu já estive na minha vida. There is so much more to the mysteries of Christ. Existe tanto mais nos mistérios de Cristo. Let's keep going on. Vamos continuar adiante aqui. Let's go to verse 12 of chapter 3. Vamos ao versículo 12 do capítulo 3. Not that I have already attained or am already perfected, Não que eu já o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, but I press on, mas prossigo that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus. Brethren, I do not count myself to have apprehended, Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, but one thing I do, mas uma coisa eu faço, forgetting those things which are behind and reaching forward for those things which are ahead. esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. He goes, I will not let my past define my hunger for Jesus. Ele diz: eu não vou deixar o meu passado definir a minha fome por Jesus. I press on. Eu prossigo. Those distractions, Aquelas distrações, I will not allow them to steal my passion for Jesus. eu não vou permitir que elas roubem a minha paixão por Verse Jesus. 14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo He Jesus. says, I press. Ele diz: eu prossigo. I do not allow boredom to take over my heart. Eu digo, eu não vou permitir que o desânimo tome conta da minha vida. I do not let distractions steal my focus from Jesus. Eu não vou permitir que as distrações roubem o meu foco de Jesus. Mary, she chose that which Jesus highlighted. Maria mostrou aquilo que Jesus era para One ela. thing was needed, Uma coisa era preciso. and Mary chose it. E Maria escolheu I aquilo. will make Jesus my priority. Eu vou fazer de Jesus a minha My prioridade. entire life will be orientated around him. A minha vida inteira vai ser orientada ao redor dele. Verse 15. Versículo 15. Therefore, let us, as many as are mature, have this same mind. Todos, pois, que somos perfeitos,
tenhamos este mesmo sentimento. And then if anything you think otherwise, God will reveal. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. So Paul's saying, Paulo está when dizendo, you first become a believer, tu precisas primeiro te tornar um crente. you're going to be concerned about what's my calling? Tu vai te preocupar com qual é o teu chamado, Where am I to serve? aonde eu devo servir, What's my position? qual é o meu lugar. And he says that's okay. Ele diz, tudo bem, But as you mature, mas quando tu amadurecer, you will begin to think like I do. tu vai começar a pensar assim como eu penso. And if you don't, E se tu não começar, God will help you. Deus vai te ajudar. So I want you to remember, Então eu quero que vocês se lembrem. within God there is the Trinity. Em Deus temos a Trindade. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. God the Father loves God the Son. Deus o Pai ama Deus o Filho. That's in John 14, 15, and 16. It's beautiful. Está escrito ali em João 14, 15 e 16. É And lindo. Jesus loves the Father. E Jesus ama o Pai. And you need to be aware E você precisa saber disso. that God is committed to you loving Jesus more than you are committed to loving Jesus, God the Father. Que Deus tem um compromisso em te fazer amar a Jesus, muito mais do que tu tens um compromisso de amá-lo. God the Father is committed to a church that is purified in love for Jesus. Deus chamou a uma igreja que precisa estar purificada no seu amor por Jesus. And Paul is saying, if you do not mature in your love for Jesus, E Paulo está dizendo, se o teu amor por Jesus não amadurecer, God the Father is going to help you. Deus o Pai vai te ajudar. You know what that looks like? Sabe como é que é isso? There's a businessman. Imagina um homem de negócios. He loves his wife, Ele ama sua esposa, he loves his business, ele ama sua empresa, he loves his friends, ele ama seus amigos and he loves God. e ele ama Deus. Business is going great, everything's working. A empresa está indo bem, está tudo certo na vida dele. But one Monday he goes into his office Mas, uma segunda-feira ele vai para trabalhar and his accountant says to him, e o contador diz para ele, "You're broke." tu está quebrado. What do you mean I'm broke? Como assim eu estou quebrado? You're broke. Tu está falido. He goes into his office, Ele entra no seu escritório, looks up at God, looks up at God and says, "What are you doing?" ele olha para Deus e diz, o que tu está fazendo? Do you know what God's doing? Sabe o que Deus está fazendo? We've got his eyes. Ele tem os seus olhos. Let's show him Jesus. Agora vamos mostrar Jesus para ele. Anything that you love more than Jesus, Tudo aquilo que tu amas mais do que a Jesus, Paul says God is going to help you remove it. Paulo diz que Deus vai te ajudar a remover. A purified heart in love with Jesus. E purificar o nosso coração em amor por Jesus. That is what the Father is looking for. E é isso que o Pai está buscando. A little bit more. Mais um pouco. Verse 16. Versículo 16. Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule and let us have the same mind. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Brethren, join in following my example Irmãos, sede imitadores meus and note those who so walk as you have us for a pattern. e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. For many walk, of whom I have told you often, Porque muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, and now tell you with weeping, e agora vos digo até chorando, that they are enemies of the cross of Christ. que eles são inimigos da cruz de Cristo.
He says, do you remember our original friends? Vocês lembram os nossos amigos lá do início? They've lost their love for Jesus. Eles perderam o amor por Jesus. They fell into religion. Eles caíram na religião. And look, verse 19, whose end is destruction. E olha versículo 19. O destino deles é a perdição. Whose God is their belly. O Deus deles é o ventre. Whose glory is in their shame. A glória deles está na sua infâmia, And who've set their mind on earthly things. visto que só se preocupam com as coisas terrenas. He said, life got challenging. Ele diz, a vida pode ser desafiadora. And they chose momentary pleasure, their God, as their belly. E quando ela mostra um prazer momentâneo, significa que o Deus deles é o ventre. And at the end of their life, when it's supposed to be the glory of their life, E no fim da sua vida, aquele momento que deve ser a glória da sua vida, it's going to be shame. vai ser uma vergonha. They lost sight of Jesus. Eles tiraram sua visão de Jesus. And they set their mind on earthly things. E eles colocaram a sua mente em coisas terrenas. They're no longer lovers of Jesus. Eles não são mais amantes de Jesus. For our citizenship is in heaven, Pois a nossa pátria está nos céus, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. You are not Brazilians. Vocês não são brasileiros. You are a part of an eternal kingdom. Vocês são parte de um reino eterno. And that kingdom has a different priority. E esse reino tem uma prioridade diferente. That kingdom has a different constitution. Este reino tem uma constituição diferente. The pursuits and the values are different. Os valores, os princípios são diferentes. You love things that your neighbor does not love. Vocês amam coisas que o seu vizinho não ama. And you stay away from things that your neighbor pursues. E vocês se afastam de coisas que os seus vizinhos buscam. And at the center of this kingdom E no centro deste reino is our Savior, Jesus. está o nosso Salvador Jesus. He is our King. Ele é nosso rei. He is the judge of the earth. Ele é o juiz de He toda a is the terra. eternal bridegroom. Ele é o noivo eterno. And these mysteries of who He is E esses mistérios de quem ele é are to be the thing that we fall in love with. precisam ser aquilo pelo qual nos apaixonamos. To where there's a burning on our heart because we want to go deeper into the truths of who He is. Até que haja um fogo no nosso coração para que a gente queime mais profundo por quem ele é. That your love for Him Que o teu amor por ele would be the guiding vision for your life. seja uma visão que guia a tua vida. So I used to pray something privately and then I began to say it publicly. Eu tinha algo que eu orava sozinho no meu quarto e eu comecei a orar publicamente. I was looking at the life of Paul. Eu estava olhando para a vida de I Paulo, was looking at the passion of Paul. eu estava olhando para a paixão de Paulo And I began to pray privately. e eu comecei a orar por isso na minha vida. I want what Paul had. Eu quero aquilo que Paulo I tinha. want that revelation that he had. Eu quero essa revelação que I ele want tinha. that love that he had. Eu quero esse amor que ele I tinha. want the desire that he had. Eu quero esse desejo que ele For I tinha. desire to be with him. Eu desejo estar com ele. I want that. Eu quero isso. And then I began to say it publicly. E eu comecei a dizer isso publicamente. I am pursuing what Paul had. Eu estou buscando aquilo que Paulo tinha. And then I prayed privately. E também eu oro sozinho, privadamente. If there are things that are keeping me from touching what Paul had, Se existem coisas que estão me impedindo de alcançar aquilo que Paulo tinha, I give you permission to humble me. eu te dou permissão para me humilhar. Take everything out of my life that competes
with Jesus. Tira tudo da minha vida que compete com Jesus. Do you know what the problem with prayer is? Sabe qual é o problema com a oração? He answers it. Ele responde. I was the director of a large conference. Eu era diretor de uma grande conferência. We gathered 25,000 people. Nós juntávamos ali 25 mil pessoas. For 8 years, Por 8 anos, I was speaking to between 30 and 40,000 people a year. eu falava por ano para mais ou menos 30, 40 mil pessoas. I thought I was good. Eu pensava que eu era bom. I was sincere. Eu era sincero. I was passionate, hungry for the Lord. Eu tinha paixão, eu tinha fome pelo Senhor. But God can see things I can't see in my life. Mas Deus pode ver coisas que eu não consigo ver na minha vida. And within a short period of time, E num período muito curto de tempo, I went from being that leader eu deixei de ser aquele líder to having an office about this size. e eu fui trabalhar num escritório desse tamanho. I could touch both sides of the office. Eu conseguia encostar as duas paredes do escritório. I didn't sin. Eu não pequei, It was just humans being humans. só foi algo como homens sendo homens. God answered my prayer. Deus respondeu minha oração. He said, Dwayne, Ele disse, Dwayne, I don't have all your heart. eu não tenho todo o teu coração. I see things you don't see. Eu vejo coisas que tu não vê. It was horrible. It was horrible. Foi horrível. It was painful. Foi doloroso. But today, Mas hoje I am so thankful. eu estou tão grato. Because here's what failure means to me. Porque o fracasso significa para mim That if I step into eternity que se eu entrar na eternidade and my heart is not fully in love with Him, e o meu coração não estiver completamente apaixonado por Ele, I will have failed. eu terei falhado. I want to be able to say to Jesus, Eu quero poder dizer para Jesus, I have loved you all my life. eu te amei com toda a minha vida. When I had a platform, Quando eu tinha uma plataforma, I loved you. eu te amei. When I lost everything, Quando eu perdi tudo, I loved you. eu te amei. When I had lots of friends, Quando eu tinha muitos amigos, I pushed through and I loved you. eu continuei seguindo adiante e eu te amei. When I had no friends, Quando eu não tinha nenhum amigo, I loved you. eu te amei. Year after year, Ano após ano, I kept the garden of my heart free from competing passion. eu mantive o jardim do meu coração livre de outras paixões. I have not been perfect. Eu não fui perfeito. The heart wanders very quickly. O nosso coração, ele se afasta muito rapidamente. But when the Holy Spirit comes, Mas quando o Espírito Santo vem, I want to respond quickly. eu quero responder rapidamente. So the vision for my life, Então a visão que eu tenho para minha vida, I want to be old. eu quero ficar velho, I want to have a rocking chair eu quero ter uma cadeira de balanço and I want to have a blanket. e um cobertor. My favorite blanket. Meu cobertor preferido. And I want to have my Bible. E eu quero estar ali com a minha Bíblia. And I want to read about Jesus. E eu quero ler sobre Jesus. And I want to cry, E eu quero chorar. Jesus, I love you. Jesus, eu te amo. Through the journey of life, Na jornada de toda a minha vida, through the joy and the pain, através na alegria e na tristeza, I have always tried to have you as my priority. eu sempre busquei te colocar em primeiro lugar. If I can do that, Se eu conseguir fazer isso,
I will have been successful. Aí eu terei tido sucesso. To love him through whatever season I've been going through. Amando Ele em qualquer circunstância e estação da vida. That's what Paul was saying. É isso que Paulo estava dizendo. His eyes were opened. Seus olhos estavam abertos. Jesus is the most beautiful person ever. Jesus é a pessoa mais linda que já existiu. Fully God and fully man. Completamente Deus, completamente humano. I will love him all my life. Eu vou amá-lo com toda a minha vida. So I'm going to now pray again Eu agora quero orar de novo, that the eyes of your hearts would be opened para que os olhos do teu coração sejam abertos, and that you would begin to see what Paul the apostle saw. para que tu possa começar a ver aquilo que o apóstolo Paulo viu, And that the word of God would begin to open up to you. e que a palavra de Deus comece a se abrir para ti, And you would have personal revival in regards to Jesus. e que tu tenha um avivamento pessoal na presença de Jesus, And that your faith would not be a cultural duty, e que a tua fé não seja uma obrigação cultural, but it would be a living revelation. mas que seja uma revelação viva. So open up your hands. De novo, abre as tuas mãos. Father, right now I ask you for more of the Holy Spirit. Pai, agora mesmo eu te peço por mais do Espírito Santo. We're just going to kind of wait here for a little bit. Nós vamos ficar aqui, permanecer aqui um pouco. I'm going to pray a little bit, Eu quero orar um pouco and I want you to talk to Jesus. e eu quero que vocês conversem com Jesus. Just speak the desire of your heart. Fale a Ele o desejo do teu coração. Holy Spirit, fire, just come on our hearts right now. Espírito Santo, derrama teu fogo sobre nós. We're asking for more of the Spirit. Nós te pedimos mais, Espírito. We're asking for your fire Te to come. pedimos pelo teu fogo. That fire that was in the eyes of Jesus. Pai, olha-nos com os olhos de Jesus. That fire that was in his eyes, we want that fire on our hearts. Há fogo nos olhos de Jesus. Nós queremos esse fogo sobre nós. Passion for Jesus. Paixão por Jesus. I'm asking right now, Eu just te peço, Senhor, agora grow mesmo. it in our hearts right now. Derrama em nossos corações, Senhor, agora. Some of you are feeling actually his presence and you're feeling it even on your body. Vocês estão sentindo a presença dele, sentindo no seu corpo. Like my hands are, I can feel the presence of God. As minhas mãos eu sinto a presença de Deus. It's his encouragement to some of you. He's with you. E isso é um encorajamento para alguns de vocês. Father, I ask you for the prophetic spirit, the testimony of Jesus. Pai, eu te peço pelo espírito profético que é o testemunho de Jesus. Some of you have been following Jesus for many, many, many years. Alguns de vocês têm seguido a Jesus por muitos, muitos anos. But you no longer have a love for him. Mas vocês não têm mais um amor por ele. It's a duty. É um compromisso. I'm just asking for fresh love to be awakened. Eu te peço por um amor novo derramado sobre Come você. and open up our eyes. Vem e abre os nossos Those olhos. places where our hearts are dry. Nos lugares onde o nosso coração está seco, I'm asking, come and create a tender love for you. eu te peço, vem e cria um amor intenso por ti. The church at Ephesus, Jesus had a strong rebuke for them in Revelation 2. Lá em Apocalipse 2, Jesus tinha uma repreensão forte sobre a igreja de Éfeso. You're busy, Vocês estão ocupados, but you've lost your first love. vocês perderam o seu primeiro amor. And he said, repent. E ele diz, arrependam-se.
So even now tonight, E agora mesmo, esta noite, we repent from losing our first love. nós nos arrependemos por perder nosso primeiro amor. Oh, awaken our hearts to love you, Jesus. Acorda, desperta nossos corações para te amar, Jesus. The spirit of revelation come in a greater measure. Espírito de revelação, vem sobre medida. I'm asking that when they go to bed tonight, Eu te peço que quando tu fores para a cama essa noite, I'm asking for more of the presence of God. que tu peça mais da presença de I'm Deus. asking for the prophetic spirit in dreams. Que tu peça por um espírito profético nos sonhos. I'm asking for the cultivating of the heart. Eu te peço que o teu coração seja cultivado. Where the heart has been dry, Que esse coração que está seco, where there's been dullness and boredom, aonde tem havido um amortecimento, onde tem havido um parar, break up that ground in our hearts. quebra essa terra nos nossos corações. Yes, I'm asking you to break that up in our hearts. Sim, Senhor, quebra essa terra do nosso Let coração. love for Jesus be awakened. Que o amor por Jesus seja despertado. Oh, we're asking for a desire to be before you like Mary. Senhor, nós te pedimos que haja um desejo em nós de estarmos diante de Jesus como Maria. A burning on our hearts. Um fogo queimando no nosso coração. Just come to us, Jesus. Vem, vem, Senhor Jesus. We would love you, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Gaúchos have a testimony within the nation of Brazil. Aqueles que vão levantar um testemunho sobre a nação do Brasil. And part of it is that there's an arrogance and a pride within this state. E muitos falam que há um espírito de arrogância, de orgulho aqui nesse estado. And for some of you, Para alguns de I vocês, think there needs to be a humility within the heart. eu creio que precisa haver um derramar de humildade no seu coração. He is God Ele é Deus and I need him. e eu preciso dele. Step away from that gaúcho spirit. Te desvia, te afasta desse espírito de gaúcho And lay before him in humility. e se derrama diante dele em humildade. Jesus, we need you. Jesus, nós precisamos de ti. Jesus, we need you. Jesus, nós precisamos de ti. You do not need us. Tu não precisas de nós. We need you. Nós We precisamos de need your ti. saving grace. Nós We need precisamos your da tua blood to graça, wash away our sins. do teu sangue lavando nossos pecados. Oh, we need the truth of who you are. Nós precisamos a verdade de quem tu és. The truth of Jesus. A verdade de Jesus. He makes it known to the humble of heart. Ele se faz conhecer ao humilde de espírito. All throughout the scriptures, Por todas as escrituras, God is not looking for a sacrifice. Deus não está buscando sacrifício. He's not looking for religious duty. Ele não está buscando uma obrigação religiosa. He's looking for a brokenness within your inner man. Ele está buscando um coração quebrantado no nosso interior. We need you, Jesus. Nós precisamos de ti, Jesus. We love you tonight. Nós te amamos, Senhor. And when you look in this room tonight, Quando tu olhares nessa sala essa noite, oh, would you see people who are reaching for you? que tu possa ver pessoas buscando tua presença, The beauty of who you are. a beleza de quem tu és. We're asking you would open up our eyes to see it. Nós te pedimos, abre os nossos olhos para ver.
Do not leave us this way. Não deixa-nos assim como estamos. But we give you permission tonight Nós te damos permissão essa noite to disrupt our lives. para mudar o rumo da nossa vida. For we do not want to go into eternity Porque nós não queremos entrar na eternidade with hardness of heart, com o coração duro, with other things that we loved more than you. quando há coisas que nós amamos mais que a Ti. The testimony of John. O testemunho de João. We love him Nós amamos a Ele, because he first loved us. porque Ele nos amou primeiro. So Holy Spirit, Espírito Santo, let us see and understand divine love. que nós possamos ver e entender o Teu amor. Divine love. Teu amor divino. That burning passion of Jesus for us. Que haja uma paixão queimando por Jesus nas nossas vidas. Let it touch us and transform us. Que essa paixão nos toque e nos transforme. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen.